e hoje a gente vai estudar expressões super comuns no dia a dia por um nativo. Para você entender o inglês falado por nativos, você precisa conhecer as expressões, porque tem muitas expressões, eles falam muitas expressões. Que nem a gente também, em português, fala muitas expressões. Só que a gente nem percebe que são expressões porque a gente está acostumado. Mas em inglês também é a mesma coisa. Eles também não sabem que são expressões porque já estão acostumados. Mas a gente tem que aprender porque é super comum para a gente conseguir entender uma série, conseguir entender um filme, um vídeo no YouTube, e as expressões são super importantes por causa disso. A nossa primeira expressão é essa daqui, to be on the same page, que significa estar de acordo com alguma coisa ou com alguém, né? Então, to be on the same page, estar de acordo com alguém. Isso aqui é uma expressão super comum também, só que esse to be, eu já falei na nossa aula sobre o verbo to be, não é tipo to be on the same page, você vai ver tipo I am. Deixa eu tirar aqui, puxar um pouco o teclado para perto de mim. Você vai ver I am on the same page ou you are on the same page. He is on the same page. Então é isso, é o to be, aqui é do verbo to be. É super comum e você vai ver bastante. Só que você não vai ver to be on the same page na maioria das vezes. Você vai ver I am on the same page, you are on the same page e coisa do tipo que nem você vai ver aqui nas frases, nas nossas frases de exemplo. Então, to be on the same page significa estar de acordo, estar em. Como é que eu falaria isso? Em sintonia, mais ou menos isso. Mas se fosse traduzir ao pé da letra, a gente não traduz ao pé da letra, mas se fosse traduzir ao pé da letra, seria tipo estar na mesma página. Então, estar de acordo com alguém. Você está concordando com alguém. Então, to be on the same page, estar de acordo com alguém. E a nossa primeira frase de exemplo, a gente tem bastante frases de exemplo, é The teachers are not on the same page. Os professores não estão de acordo, eles não concordam. Então, on the same page, de acordo com alguma coisa. E aqui tem o are not, que é não estão, ou seja, o verbo to be aqui. Então seria tipo they are not on the same page. Eles não estão de acordo, eles não estão na mesma página, não estão em sintonia, eles não concordam. Então, the teachers, os professores, teachers, professores, the teachers are, os professores estão, are not, não estão. Então, are not, não estão, on the same page, não estão de acordo. The teachers are not on the same page. Os professores não estão de acordo. Um outro exemplo com essa expressão que é super comum e você vai ver bastante é I think we are all on the same page. Eu acho que nós estamos todos de acordo. Uma coisa que eu esqueci de falar no começo da aula é que, como é expressão e como não é tão expressões, não é uma coisa tipo para iniciante. Mas claro, os iniciantes podem aprender, mas não é tão básico assim. Então, nem sempre vai dar para traduzir as frases ao pé da letra, tipo comparando o jeito que eles falam em inglês com o jeito que a gente fala em português. Então, nem sempre vai dar para comparar um com o outro e entender 100%. Eu faço o máximo possível para eu conseguir fazer a tradução mais tentando explicar o jeito que eles falam em inglês com a gente falando em português. Mas nem sempre dá. E porque eu tento traduzir do jeito que eles falam em inglês, nem sempre vai estar com o melhor português. Porque o objetivo é você entender o que eles falam em inglês. Então aqui voltando para a nossa frase, I think we are all on the same page. Eu acho que nós estamos todos de acordo. I think. Eu acho, think é achar ou pensar. Nesse contexto pode ser eu acho. I think we. Eu acho que nós. Aqui não tem o that. Não tem o that, mas aqui a gente tem o que. Mas não tem necessidade de colocar o that. I think we. Eu acho que nós. Are. Nós estamos. We are all. Todos nós estamos. Eu posso traduzir como todos. Deixa eu apagar aqui. Eu acho que todos nós estamos. Eu posso traduzir assim também.
Ou eu traduzi mais ou menos do jeito que eles falam, aí vira nós estamos todos. I think we are all. Eu acho que nós estamos todos, ou que todos nós estamos on the same page. Nós estamos todos de acordo. I think we are all on the same page. Eu acho que nós estamos todos de acordo. Um outro exemplo, eu acho que nessa aula eu vou ensinar umas 4 ou 5 expressões para nossa aula não ficar muito grande, para você conseguir lembrar de todas as expressões no final da aula. E também eu vou deixar o material com todas essas expressões, as frases de exemplo, no meu canal do Telegram. Aí você vai lá e você entra no meu canal do Telegram e baixa o material dessa aula. E só mais uma coisa também que eu esqueci de falar no começo da aula, é que se você quiser, você pode tirar um print dessa aula para você falar que você está aqui aprendendo comigo. Você pode tirar um print dessa aula e me marcar no story do seu Instagram. Meu Instagram é underline, esse skin aqui, underline, Leonardo de Melo. Melo com 2 L's no Melo. Então, se você quiser me marcar lá no Instagram, você pode, underline, Leonardo de Melo. Então, vamos lá. I'm so happy you are on the same page with me. Eu estou tão feliz que você está de acordo comigo. Esse I'm, a gente viu na nossa aula sobre o verbo to be, é a contração, a abreviação de I am. Eu estou. I'm ou I am, tanto faz, você decide se você quer fazer a contração ou não. I'm so, eu estou tão, esse so aqui está enfatizando. I'm so happy, eu estou tão feliz. Se eu falar I'm happy, eu estou feliz. I'm so happy, aí eu estou enfatizando, falando que eu estou tão feliz. I'm so happy, eu estou tão feliz. You're ou you are. Your é a abreviação, a contração de you are, significa você está. Você está. I'm so happy, eu estou tão feliz. Your, você está. Aqui não tem o that também, para falar o nosso que, porque muitas das vezes é opcional, então você pode colocar ou não. I'm happy, you're, eu estou tão feliz que você está, ou you are, você está on the same page, você está de acordo, ou seja, nós estamos na mesma página, estamos concordando, estamos de acordo with me. With me significa comigo. Então, with me, comigo, I'm so happy you're on the same page with me. Eu estou tão feliz que você está de acordo comigo, que a gente concorda. Um outro exemplo. I love how we're always on the same page. Eu amo como nós estamos sempre de acordo, nós sempre concordamos. I love significa eu amo. How, eu amo como. I love how, eu amo como. We're, we are. We are. E were é a contração, a abreviação de we are. Então, we are ou were, tanto faz, você decide. I love how we're always. Eu amo como nós estamos sempre. Always significa sempre. On the same page. Nós estamos sempre de acordo. A gente sempre concorda. É esse o sentido dessa frase. Se eu fosse traduzir um pouco mais, de uma maneira um pouco mais fluente, seria eu amo como a gente sempre concorda em tudo. Então, podia ser traduzido desse jeito também, se fosse uma tradução um pouco mais fluente. E a nossa última frase de exemplo com essa expressão é I'm glad we finally are all on the same page. Eu estou contente que nós finalmente estamos todos de acordo. I'm ou I am, tanto faz, você decide. I'm glad, eu estou contente. Esse glad aqui é praticamente a mesma coisa que happy. Significa feliz ou contente. Você decide I'm glad ou I'm happy. Mesma coisa, mesmo sentido. I'm glad, eu estou contente, eu estou feliz. We finally, que nós finalmente, que também não tem o that. Não tem o that para falar o nosso que, porque é opcional. I'm glad, eu estou contente, eu estou feliz. We finally, que nós finalmente are, nós finalmente estamos. All, estamos todos on the same page, de acordo. Eu estou contente que nós finalmente concordamos. Todos nós estamos concordando em alguma coisa. É esse o sentido aqui dessa frase. Então, para você falar que você está de acordo em inglês, você pode usar a expressão to be on the same page. E lembrando, você não vai ver o to be em muitas das vezes. To be on the same page, o to be aqui é do verbo to be, seria I am on the same page, you are on the same page, e por aí vai. Então, o verbo to be aqui ao invés de o to be apenas. Então, a nossa outra expressão dessa aula é essa daqui, que também é super usada, to have no clue, que significa não ter a menor ideia, não ter a mínima ideia, não ter ideia do que
de alguma coisa. Então, a nossa primeira frase de exemplo com essa expressão é I have no clue what I'm doing. Eu não tenho a menor ideia, não tenho a mínima ideia do que eu estou fazendo. Eu have no clue, eu não tenho ideia, eu não tenho a mínima ideia, que se fosse traduzir ao pé da letra, palavra por palavra, que não é certo quando a gente tá, quando é uma expressão, significa tipo, eu tenho, não, e clue é como se fosse uma dica, uma pista, então seria eu não tenho a mínima pista, mas sendo usado como uma expressão é tipo, eu não tenho a mínima ideia, eu não faço a mínima ideia, eu não tenho ideia. I have no clue, eu não tenho ideia, não faço ideia. What? Do que? I'm ou I am, eu estou. Doing, eu estou fazendo. Esse doing aqui é do verbo to do. To do, que é fazer. E doing, esse ing aqui, muitas das vezes nos verbos, é o nosso endo, ando ou indo no final das palavras. I have no clue what I'm doing. Eu não tenho a mínima ideia, não faço a mínima ideia do que eu estou fazendo. Um outro exemplo. I have no clue what is best for you. Eu não tenho a mínima ideia, não tenho ideia do que é melhor para você. Eu também posso colocar aqui you have no clue. Você não tem a mínima ideia do que é melhor para você. Ou they have no clue. Eles não têm a mínima ideia, eles não têm ideia do que é melhor para você. Então depende se quer falar de mim ou de outras pessoas. I have no clue, eu não tenho ideia, eu não tenho a mínima ideia, eu não tenho a menor ideia, depende de como você quer traduzir. Você pode escolher. O importante é não perder o sentido da expressão, o sentido da frase. I have no clue, eu não tenho ideia, eu não tenho a mínima ideia. What, do que, is. Isso significa é ou está, nesse contexto é. Is best, do que é melhor. For you, do que é melhor para você. I have no clue what is best for you. Eu não tenho a mínima ideia do que é melhor para você. Outro exemplo. You have no clue what I did. Você não tem ideia, você não tem a mínima ideia do que eu fiz. Você não tem a mínima ideia do que eu fiz. You. Você. You have no clue. Você não tem ideia, a mínima ideia. What? Do que? I did. Eu fiz. O did aqui. Did é o passado de do. Do. Fazer. Did. Fiz. Fiz. I did. I did. Eu fiz. I do. Eu faço. Então, did é o passado de do. You have no clue what I did. Você não tem ideia, você não tem a mínima ideia do que eu fiz. Um outro exemplo com essa expressão. Some of you may know, but many others have no clue. Alguns de vocês podem saber, mas outros não têm a mínima ideia, não fazem a mínima ideia. Some significa alguns, porque aqui está no plural. Some of you, alguns de vocês. O you aqui significa você ou vocês, depende do contexto. Nesse contexto significa vocês, no plural. Some of you, alguns de vocês. May significa podem, aqui porque está falando no plural, significa poder. Some of you may, alguns de vocês podem, expressando possibilidade. Some of you may know, alguns de vocês podem saber. But many significa muitos. But many, mas muitos. Others, muitos outros. Have no clue, não tem a mínima ideia, não fazem ideia. Some of you may know, but many others have no clue. Alguns de vocês podem saber, mas muitos não têm a mínima ideia, não têm ideia, não fazem a mínima ideia. Nosso último exemplo com essa expressão é You have no clue how to deal with this. Você não tem ideia de como lidar com isso. You have no clue. Você não tem ideia, você não tem a mínima ideia, você não faz ideia. How, como ou de como, depende de como você quer traduzir. You have no clue how, você não tem ideia como ou de como. How to deal. To deal aqui significa lidar com alguma coisa. How to deal with, lidar com. Esse with aqui com o TH e esse this, para você pronunciar, você coloca a língua, esse TH aqui para você pronunciar, você coloca a língua entre os dentes e assopra. Aí fica with. E como aqui tá with this, você não fala with this. É como se fosse só um. With this. Você junta.
Então, with this ao invés de with this. Então, essa é uma dica aqui de pronúncia. Ao invés de você falar o TH duas vezes, with this, você fala with this. With this, você tira um TH aqui na hora que você vai pronunciar. Então, aqui, you have no clue how to deal with this. Você não tem ideia de como lidar com isso. You have no clue how to deal with this. Então, para você falar que você não tem a mínima ideia, que você não faz ideia, não tem a menor ideia, você pode usar a expressão to have no clue, que ela é super usada e você vai ver ela muito. Então, to have no clue, não ter a mínima ideia, não fazer a mínima ideia. A nossa outra expressão, nossa terceira expressão dessa aula é how come. How come é uma expressão super usada, significa como assim ou como é que pode, depende de como você quer traduzir, depende do contexto também. Então, how come para você falar como assim em inglês. E a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 frases de exemplo para você entender e conseguir usar essa expressão também. Então, a nossa primeira frase de exemplo com essa expressão é how come you don't know what happened? Como assim você não sabe o que aconteceu? How come, então, aqui significa como assim ou como é que pode, depende de como você quer traduzir. Você pode traduzir como assim ou como é que pode. How come, como assim, you, você, you don't. Você não, esse don't. Aqui é a contração. A abreviação de do not é super usado. You don't know ou you do not. No, você não sabe, então você pode tanto falar you don't know ou you do not. No, tanto faz, mas a forma abreviada, a forma contraída é mais usada. How come? Como assim? Ou como é que pode? Você decide. How come you don't? Como assim você não? You don't know. Como assim você não sabe what? Como assim você não sabe o que? Happened. O que aconteceu. How come you don't know what happened? Como assim você não sabe o que aconteceu? Uma dica aqui que eu falei em outras aulas também, mas caso você não tenha visto, esse don't aqui, esse don't know, muitas vezes você vai ver ele com som de wrong, tipo, you don't know, you don't know. Então, ao invés de falar you don't know ou you don't know, geralmente você vai ver as pessoas falando you don't know nos filmes, séries ou praticamente qualquer pessoa que é fluente em inglês você vai ver falando you don't know quando está falando rápido e é bem comum isso aqui. Então, você vai ver nos filmes, nas séries, vídeos no YouTube o tempo todo. How come you don't know? Como assim você não sabe? What? O que? What happened? Como assim você não sabe o que aconteceu? Um outro exemplo. How come you told him? Como assim você contou para ele? Como assim você disse para ele? Ou como assim você falou para ele? Você decide o jeito que você quer traduzir. Contou, disse ou falou. Tanto faz. How come? Como assim? Ou como é que pode? How come you? Como assim você? Told. Told é o passado de tell. Tell é contar. Contar. Told é contou. No passado. Então, tell, presente. Told, passado. How come you told him? Como assim você contou para ele? Como assim você falou para ele? How come you told him? Como assim você contou para ele? Outro exemplo. How come she's not your type? Como assim ela não é o seu tipo? Então, digamos que você está falando com seu amigo e ele fala que alguma menina, alguma mulher não é o tipo dele. Aí você pode falar, how come she's not your type? Como assim ela não é o seu tipo? Como é que pode? Ela não é seu tipo. Então, how come? Como assim? She's ou she is. Tanto faz, pode fazer a contração ou não. Então, she is, ela é. Ou she's, ela é. She's not, ela não é. Então, how come she's not? Como assim ela não é? Você não fala em inglês she not. She not is. Assim tá errado. É she is not. Ela é não. É assim que eles falam. Ela é não, ao invés de ela não é. Eles não falam she not is. Eles falam she is not. How come she's not? Como assim ela não é your type, seu tipo. How come she's not your type? Como assim ela não é seu tipo? Como assim ela não faz seu tipo? Então, depende de como você quer traduzir. Você pode escolher. Nosso outro exemplo. How come you don't know the answer for this question?
Como assim você não sabe a resposta para essa pergunta? How come? Como assim? Ou como é que pode? Você decide. You, você. You don't ou you do not. You, you do not. Você pode escolher se quer falar do not ou don't. Mesma coisa, só que fazendo a abreviação muitas das vezes é mais comum e você vai ver mais. How come you don't know? Como assim você não sabe? The answer. A resposta. Para você pronunciar esse answer. Aqui você não pronuncia tipo answer. Peraí. Answer. É answer. Answer. Tipo, acho que não. É como se fosse. Como se não tivesse W aqui. Aí vira answer. Answer. Então, how come you don't know the answer? Como assim você não sabe? A resposta for this. Para essa ou para esta. Para esta ou para essa mesma coisa praticamente. For this, para essa ou para esta. Question. Question é pergunta. How come you don't know the answer for this question? Como assim você não sabe a resposta para essa pergunta? Então, o nosso último exemplo com essa expressão é esse daqui. How come he invited you to the party? Como assim ele te convidou para a festa? How come? Como assim? Ele, he invited. Como assim? Ele convidou, invited. É o passado de invite. Invite é convidar, invited, convidou. How come he invited? Como assim? Ele convidou, he invited you. Como assim? Ele convidou você. Como assim? Ele te convidou to the. To the party. Para a festa. How come he invited you to the party? Como assim? Ele te convidou para a festa. Então, a nossa expressão how come significa como assim ou como é que pode. Depende do contexto, também depende de como você quer traduzir. Então, how come, como assim? A nossa quarta expressão, que também é super usada, é essa daqui, que é to make a long story short. Para você, é como se fosse resumir alguma coisa, encurtar alguma história que você vai falar. Seria tipo, to make, fazer uma longa story, uma longa história, short, aí seria tipo, fazer uma longa história curta, encurtar uma longa história. Você também vai ver o to cut a long story short. Significa, peraí, deixa eu ver se é isso mesmo, to cut a long story, eu acho que é isso, long story, é isso mesmo, que é to cut a long story short, é a mesma coisa, o mesmo sentido. Então você vai ver to cut a long story short e to make a long story short. É a mesma coisa, que é encurtar, é resumir alguma coisa que você está contando para alguém. Então, to make a long story short ou to cut a long story short. E você também pode falar long story short, ao invés de to make a long story short, você pode só falar long story short, tipo, encurtando uma história, resumindo uma história, ou simplesmente resumindo. Então vamos lá para nossa frase de exemplo. To make a long story short, she accepted the invitation. Para resumir ou resumindo, você decide como você quer traduzir. O importante é não perder o sentido da expressão. Então, para resumir, ela aceitou o convite. To make a long story short, para resumir, resumindo, fazendo uma longa história curta, encurtando uma história, ela aceitou o invitation, o convite. To make a long story short, she accepted the invitation. Para resumir, encurtando a história, ela aceitou o convite. Então aqui tem o to make a long story short e aqui a gente tem long story short, ao invés de ter o to make a. Então, long story short, resumindo, encurtando, para resumir, she sold my car. Ela vendeu meu carro. Long story short, resumindo, encurtando, para resumir, she sold. Ela vendeu esse sold. É o passado de sell. Sell é vender. Sold é vendi. Não, sell é vender. E sold é vendeu no passado. Vendeu ou vendi, né? Vendeu. Vender. Então, sold, passado. Sell, presente. Long story short, resumindo, she sold. Ela vendeu my car. Meu carro. Ou to make, também pode colocar aqui o to make a long story short, to cut a long story short, o sentido é o mesmo. Então, long story short, she sold my car. Resumindo, ela vendeu o meu carro. Nosso outro exemplo com essa expressão é
To make a long story short, the meeting was a big success. Para resumir, encurtando a história, a reunião foi um grande sucesso. To make a long story short, to cut a long story short, ou só long story short. Você decide o jeito que você quer, quer traduzir. Então, to make a long story short, para encurtar a história, encurtando, resumindo. The meeting, a reunião. Meeting significa reunião. Was é o passado de is. Eu falei isso aqui na nossa aula sobre o verbo to be. Então, was, passado. Is é o presente. Então, the meeting was, a reunião foi. Se eu falar the meeting is, a reunião é. The meeting was, a reunião foi. To make a long story short, the meeting was, para encurtar a história, a reunião foi a big success, um grande sucesso. To make a long story short, the meeting was a big success. Para encurtar a história, resumindo, encurtando a história. Então tem vários jeitos de você traduzir essa expressão aqui. O nosso outro exemplo é I'll make a long story short for you. Eu vou resumir para você. Esse all é a contração, a abreviação de I will. I will, eu vou expressando o futuro ou fazendo a abreviação, a contração, que é super comum, all. Eu vou, I'll make a long story short, eu vou resumir, eu vou encurtar a história. Então, longa história, aí encurta. Eu vou encurtar a história, então eu vou resumir. For you, eu vou resumir para você. I'll make a long story short for you, eu vou resumir para você. Então, long story short, make a long story short, to make a long story short, ou to cut a long story short. Então tem vários jeitos de você usar, de você falar essa expressão. O nosso último exemplo com essa expressão é So, long story short, we had a great evening. Então, resumindo a história, nós tivemos uma ótima noite. So, então aqui esse so está com o sentido de então. A gente viu nas outras frases que tinha o so com o sentido de tão, enfatizando. Deixa eu procurar aqui. Então, rapidinho, estava enfatizando aqui. I am so happy. Então, esse so aqui, ele está com o sentido de tão, está enfatizando a frase. E nesse daqui, ele está com o sentido de então. Nesse daqui, ele está com o sentido de então. Então, tem mais, as palavras em inglês têm mais de um significado e você vai ver bastante. Então, sempre aprendendo dentro de uma frase, porque dentro de uma frase você consegue entender pelo contexto. Se você só pesquisar no dicionário a palavra so e ver todos os significados, aí fica confuso, fica difícil para você conseguir aprender essa palavra. Mas dentro de frases, dentro de um contexto, aí fica bem simples de você conseguir entender o que a pessoa está falando, o que a frase significa. Então, so, long story short, resumindo a história, encurtando, ou só resumindo, ou para resumir, você traduz do jeito que você achar melhor. O importante é não perder o sentido. So, long story short, então, resumindo a história, we had, nós tivemos. Esse had aqui é o passado de have. Have é ter, had, tive. I have, eu tenho. I had, eu tive, eu tinha. Então, depende da... Eu tive, eu tinha. Então, o passado, had. O presente, have. We had, nós tivemos. A great, uma ótima evening, uma ótima noite. Aqui uma curiosidade é que nem sempre o good night significa... nem sempre o good night é para você falar boa noite. Nem sempre você usa good night para você falar boa noite. Você também usa good evening. Então, good night, você usa... Boa noite, você usa para quando você está se despedindo. Por exemplo, você está num restaurante, você almoçou, você jantou. Então, você está no restaurante, você almoçou, você jantou. Então, terminou a noite, você jantou. Aí você fala good night para você se despedir. Então, você está numa festa, tá na casa dos seus amigos, sei lá, tá no restaurante, tá em algum lugar. Aí você tá de noite, você vai se despedir, você usa good night. Então, para se despedir, você tá indo embora. Despedindo, good night. Se você tá chegando na noite, está chegando, por exemplo, tá chegando numa festa, tá chegando num restaurante,
num barzinho, alguma coisa, casa dos seus amigos. Aí, good evening é boa noite, só que quando você está chegando. Good night é quando você está indo embora. Então, deu boa. Você quer, sei lá, você está cuidando dos seus sobrinhos, cuidando dos seus filhos. Aí você quer falar boa noite para eles. Aí tá na hora de dormir, good night. Então, tá se despedindo. Tá chegando, é boa noite, você chegou do trabalho, sei lá, 8 da noite, você fala good evening, está, né? Chegando. Então, chegando, good evening, good night, se despedindo. Então, é essa a diferença. So, long story short, we had a great evening. Então, resumindo a história, nós tivemos uma ótima noite. Foi uma noite agradável. Então, para você falar, resumir alguma coisa, para encurtar, você pode usar a expressão to make a long story short ou to cut. To cut a long story short. Você vai ver bastante essa expressão, porque ela é bastante usada, tanto em filmes como no dia a dia, você vai ver bastante. Então, to make a long story short, resumindo, encurtando a história. E a nossa próxima expressão dessa aula é to hang tight. Essa expressão é super usada em séries. Você vai ver bastante essa expressão. Significa aguentar firme. Claro, também tem outros significados. Pode ser esperar por alguma coisa. Deixa eu ver aqui os outros significados. Hang tight, precisando aqui. Hang tight significa aguentar firme, obviamente, mas também tem outros significados. Geralmente, as expressões em inglês têm mais de um significado. Então, depende do contexto. Porque, dependendo do contexto, o significado pode mudar. Eu, quando vou ensinar uma expressão, eu ensino um significado por aula. Porque é mais fácil você aprender um significado com várias frases de exemplo do que todos os significados de uma vez só, porque aí você acaba confundindo. Mas essas expressões, to hang tight, e as outras também, geralmente tem mais do que um significado. Essa daqui tem, que eu me lembro, significa aguentar firme, obviamente, significa esperar por alguma coisa, e tem um outro significado também que eu não lembro agora. Então, to hang tight, aguentar firme. Então aqui tem o hang tight, I've got a plan. Aguenta firme, eu tenho um plano. E aqui, tem o to, e aqui não tem o to, porque os verbos em inglês, na forma básica, por exemplo, to make, fazer, começa com to run, correr, e por aí vai. Então, to hang tight, aguentar. E em português a gente tem o R aqui. Então é essa a diferença, que é aguente, ao invés de aguentar, por isso não tem o to. Hang tight, aguenta firme, I've got. Esse I've got é a abreviação de I have got. Eu tenho um vídeo aqui no canal, que sobre as 3 formas de você falar ter em inglês. Significa, você pode falar I've got, I have ou I got. Geralmente esse I've got e esse I got é mais usado nos Estados Unidos. Claro, você vai ver os 3, mas você vai ver mais usado nos Estados Unidos no inglês americano. Eles usam o I've got e I got, o I have também. Mas você vai ver esses 2 jeitos aqui mais no inglês americano. Os 3 jeitos significam eu tenho. Então, hang tight, o sentido é aguentar firme, segura aí, segura as pontas. I've got, eu tenho, posso falar também I have, escrevi errado. I have, eu tenho, então aqui é a mesma coisa. I've got, I have, I got só também. Eu tenho. Você pode falar dos 3 jeitos. Você decide. Hang tight, I've got. Aguenta firme, eu tenho a plan. Eu tenho um plano. Ou I have a plan. Ou só I got a plan. Você decide. Hang tight, I got a plan. Aguenta firme, eu tenho um plano. O nosso próximo exemplo é you need to hang tight. Você precisa aguentar firme. You need. Você precisa, need. É precisar. To hang tight. Você precisa aguentar firme. Então, to hang tight, aguentar firme. Segurar as pontas. Então, tá numa emergência, se machucou, você precisa, esperar a ambulância. Aí você pode falar you need to hang tight. Você precisa aguentar firme. Segura as pontas aí. É esse o sentido. O nosso outro exemplo é hang tight, I'm coming. Aguenta firme, eu tô chegando. Hang tight, aguenta firme, I'm ou I am. I'm ou I am, tanto faz você decidir que você quer
quer falar, você pode falar I am ou I'm, você decide. Hang tight, I'm. Aguenta firme, eu estou. I'm coming, eu estou chegando. Hang tight, I'm coming. Aguenta firme, eu tô chegando. Esse coming aqui é tipo eu tô indo ou tô chegando, tanto faz o jeito que você quer traduzir. Então, hang tight, I'm coming. Aguenta firme, eu estou chegando. Um outro exemplo é hang tight, aguenta firme, they will. Eles vão, expressando o futuro, ou elas vão. They will, elas vão, eles vão, depende do contexto. Be, they will be, eles vão estar. Here, eles vão estar aqui. In 2 minutes, em 2 minutos. Hang tight, they will be here in 2 minutes. Aguenta firme, eles vão estar aqui dentro de 2 minutos, em 2 minutos. E nosso outro exemplo é just hang tight until we get there, ok? Apenas aguenta firme até nós chegarmos lá, ok? Just significa apenas, ou só, ou simplesmente, depende do contexto. Just hang tight, apenas aguenta firme, apenas segura aí, fica paciente aí, aguenta firme. Until significa até. Just hang tight until, apenas aguente firme até we, até nós. Get aqui, get tem vários sentidos, tem vários significados. Serve bastante. Just hang tight until we get there. Então aqui o get, eu também tenho acho que eu tenho uma aula com get. Tem uma aula com get. Significa chegar. Get significa chegar nesse contexto. Mas tem vários outros sentidos essa palavra. Porque esse get tem vários significados. Significa obter, chegar, conseguir, e vários outros que eu também não lembro agora. Mas esse get, esse verbo, tem vários significados, você vai ver bastante. Então, just hang tight until we get there, ok? Apenas aguente firme até nós chegarmos lá, ok? Just hang tight, apenas aguente firme, until, até, we, até nós, get, esse verbo aqui tem vários significados, até nós chegarmos, there significa lá, ok? É o nosso ok, tudo bem, tranquilo. Então, para você falar aguente firme em inglês, você pode falar hang tight. Just hang tight until we get there, ok? Apenas aguente firme até nós chegarmos lá, ok? Então, você pode usar essa expressão para você falar aguente firme em inglês. Você decide se você quer usar ou não essa expressão. Então, essas foram as 5 expressões dessa aula. To hang tight, aguentar firme. To make a long story short, resumir alguma coisa. How come, como assim, ou como é que pode, você decide se você quer falar assim ou não. To have no clue, não ter a menor ideia, não ter a mínima ideia. E to be on the same page significa estar de acordo.